Olá, haja luz e paz na vida de todos. Bom, nós nos encontramos aqui no Alto do Monte, nesta manhã, exatamente para determinar, profetizar, ministrar na vida daqueles que creem a bênção do Senhor. Amém. O Deus provedor, que na sua palavra nos dá a mais absoluta garantia de que se Ele é por nós, ou seja, a nosso favor, não importa o que esteja contra nós. E a pergunta que nós fazemos logo no início dessa oração, que daqui a pouco realizaremos, o que vem contra você? O que você tem contra você? Pedro tinha em alto mar a força do vento, da tempestade, das ondas gigantescas, mas Pedro não conseguia perceber, Rose, que a seu favor ele tinha aquele que criou os céus, a terra e o mar. Davi, quando estava numa batalha contra o gigante filisteu se colocou contra Davi e disse: eu sou filisteu, você é servo de Davi. O que vem, o que garante a você, ó Davi, que você prevalecerá contra mim? E Davi disse a ele: tu vens contra mim com escudo, com paus, com espada, mas eu irei contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Muitas pessoas, elas potencializam o tamanho do seu problema, a quantidade de dificuldades que ela tem contra si. Mas poucas pessoas conseguem não conseguem imaginar o tamanho daquele que está a seu favor, porque independente do que vem contra, em tamanho, em proporção ou em número, maior é aquele que eu tenho a meu favor. Sim. A única chance do meu problema prevalecer contra mim é se eu não tenho ele a meu favor. Deus, se você... E a única forma, se a pessoa não ter ele, o Senhor, a seu favor, é quando ela não se torna para ele. Exatamente, Luciano. Porque a partir do momento que eu me torno para ele, ele, por sua vez, se volta para mim. Sim, a palavra dele garante isso. A palavra dele nos dá essa certeza. E se nós nos voltarmos para ele, com certeza ele se voltará para nós. Ele é a nosso favor. Ele foi a favor de Davi diante do gigante filisteu. E talvez essa pessoa que nos assiste nesse momento, ela tem contra ela inúmeras situações, inúmeros problemas, como doenças, de repente, ela tem contra ela uma enfermidade que aos olhos da medicina, da ciência, é impossível ser curada, sim, ser tratada. Ela tem contra ela um casamento dividido. Ela tem contra ela problemas de vício. sim, ela tem contra si uma dívida. Verdade. Ela tem contra ela um problema considerado gigantesco. Exato. Mas ela não pode esquecer que se ela tem Deus a seu favor, o Senhor dos Exércitos a seu favor, não importa o que vem contra ela. Não importa. Eu não vou potencializar o meu inimigo, o meu problema. Isso. Porque se ela tem o diabo contra ela, ela tem aquele que o venceu. Na cruz. Se ela tem o pecado contra si, a condenação, a acusação, ela tem aquele que na cruz morreu por ela para que os seus pecados fossem todos perdoados. Se ela tem contra ela a calúnia, a mentira, sim, a injustiça, ela tem a seu favor a verdade. A verdade. Ela tem a palavra de Deus a seu favor, que lhe garante a mais absoluta vitória. Sim. Então não importa o que vem contra, o que importa para a pessoa é o que ela tem a seu favor. Se eu tenho contra mim um grande problema, maior do que o meu problema, é o meu Senhor. Exatamente. E por isso que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Significa dizer isso, que ele tinha consciência que contra ele vinha muitos, e não só muitos em quantidade, mas em proporção, sim, grandes,
mas ele cria. Ora, se ele é meu favor, não importa o que venha contra mim. Ele tinha certeza de que Deus era com ele em toda e qualquer situação. Então eu quero agora, aqui no monte, nós estamos aqui ao vivo, realizar essa oração. Aonde você vai colocar diante de você, eu creio que você já tenha, como Davi tinha aquele gigante que estava armado até os dentes, sim, ainda a seu favor tinha um escudeiro, sim, mas Davi disse, mas eu tenho como meu aliado, eu tenho como meu ajudador, eu tenho a meu favor o Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel. Essa confiança, essa garantia que ele tinha que Deus estava com ele, era suficiente para que ele prevalecesse contra aquele gigante, contra qualquer outro. Sim. Davi mesmo teve contra ele o urso e o leão. Quando Saul disse que ele não teria a menor possibilidade, a menor chance de lutar contra o gigante, Davi disse, pois é, eu já tive contra mim o urso e o leão, eu os matei. Sim. Por que que Deus não vai também me fazer prevalecer contra esse gigante filisteu? Então, não potencialize o seu inimigo, os problemas que você tem contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho contra mim a idade, é verdade, eu tenho contra mim o peso, eu tenho contra mim que eu nunca tive oportunidades, eu tenho contra mim pontos que ela considera negativos e que muitas vezes, segundo ela, diminuem ela diante de alguma coisa que ela venha alcançar. Ela diz, mas eu não posso ter isso porque a minha situação é essa. Eu não posso alcançar aquilo porque a minha capacidade é insignificante, é inferior. Mas ela não pode esquecer que ela tem a seu favor Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Deus de Israel. Quando ela confia nele. Por isso eu quero fazer essa oração por você que está recebendo essa oração em casa, a caminho do trabalho. Exato. Você de repente está sofrendo no seu trabalho, você tem uma dívida incalculável, absurda, astronômica, você tem uma doença, segundo os médicos, que não tem cura. Mas a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Você está passando por uma dificuldade financeira grande, mas ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nesse lugar alto, nós levantamos o nosso clamor, a nossa oração em intercessão por todas as pessoas que já levantam pela manhã, preocupadas com os problemas que ela tem contra ela, preocupadas com as ameaças, preocupadas muitas vezes com as contas que precisam serem quitadas. Ela já tem contra si uma enfermidade que obriga ela, meu Deus, a tomar determinadas quantidades de medicamentos para impedir o desenvolvimento da doença. Talvez ela tenha contra ela o vício do filho. Ela tem contra ela a indiferença do marido. Essa pessoa tem contra si o fato das portas estarem fechadas para o trabalho. Ela tem contra si uma infinidade de razões que tentam convencê-la de que ela não tem a menor possibilidade de chegar onde ela quer. Mas o Senhor diz na sua palavra, que se o Senhor é conosco, não importa o que vem contra nós. Como disse Eliseu ao seu servo, muito mais são os que estão conosco do que os que vêm contra nós. Então, meu Deus, eu clamo por todos aqueles que também têm sido uma coluna na obra da Igreja Fonte. Eu clamo pelos dizimistas, ofertantes, aqueles que tenham nos ajudado no trabalho de ganho de almas, no trabalho social, junto às famílias carentes, a pessoas que são dependentes químicas, meu Deus. Nós oramos por aqueles que têm seus nomes na coluna desta obra. Nós oramos por aqueles que têm seus nomes no livro, Senhor, da torre de oração. Nós oramos e clamamos por todos aqueles, meu Senhor, que têm estendido a tua mão para nos ajudar a ganharmos almas para o Senhor. Venha, ó Deus de Israel,
O Deus que deu vitórias a Davi nesse mês de fevereiro, que é o menor mês, que o Efatá, que é o abrir, se cumpra. Deus faça abrir caminhos, portas. Deus dê condições que favoreçam esta pessoa. E que o Deus Altíssimo, independente do que vem contra ela, que o Senhor seja favorável a ela, lhe concedendo vitórias. Meu Deus, nós determinamos a bênção na vida de todos que recebem esta oração. E que o Deus Todo-Poderoso, que deu a vitória a Davi, quando contra ele vinha um gigante e um exército numeroso, mas o Senhor em todas as ocasiões o favoreceu, favoreça, Senhor, esta pessoa. Se ela tem contra si a depressão, a insônia, a separação, ela pode colocar uma infinidade de razões que muitas vezes a inferioriza diante dos problemas. Mas o Deus que está com ela potencializa, eleva ela e a coloca acima de toda e qualquer dificuldade. Nós determinamos, Senhor, a bênção na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos a cura. A cura não importa se contra o seu corpo, contra a vida de uma família seu, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem um problema. Creia no que diz a palavra de Deus. Creia no que disse Paulo. Se Deus é por nós, Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Deus que vai à sua dianteira para lhe conceder a vitória. Nós determinamos a bênção na vida de todos. Inclusive hoje, quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus. A Santa Ceia que é a cerimônia mais importante da igreja do nosso Senhor. A Santa Ceia que ela faz com que a nossa comunhão, nosso estreitamento de vida com Deus, ela aconteça. A Santa Ceia é quando Jesus nos convida a nos assentarmos à mesa e cearmos com Ele. Às 7h30 da noite, eu quero convidar você aqui de Uberlândia a estar conosco, logo mais às 7h30 da noite, na Avenida Floriano Peixoto, 2326, aonde estaremos falando mais a respeito da necessidade das pessoas se voltarem para Deus, estarem com Deus, para que ela tenha uma fé avivada, para que realmente elas tragam dentro de si essa confiança, essa segurança. Porque quando essa pessoa tem um encontro com Deus, não há dificuldade que ela não possa ultrapassar. Não há barreira que ela não possa vencer. Quando ela tem o Senhor, como tinha Davi. Por isso, Davi disse, ora, você vem contra mim com isso, com aquilo outro, mas eu vou contra você em nome daquele que me ungiu, que me levantou. Então, vamos buscar Deus hoje, nessa noite de quarta-feira. E aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo, nós estamos aqui no monte para interceder pela vida de todos. Se você for tocado para ajudar a obra da igreja, agora no mês de março, nós vamos estar completando o aniversário da obra de Deus, da igreja. E você quer nos ajudar, esse mês que é o menor mês, temos agora um compromisso, um desafio muito grande, que é o aluguel da igreja. Aqueles que forem tocados por Deus para ajudar nessa obra social e espiritual. Porque não é só o espiritual. Através desse trabalho nós temos ido às ruas, às praças, aos bairros onde tem pessoas carentes, famílias necessitadas. A gente ajuda com pouco que temos, mas compartilhamos com alimento. Nós ajudamos os viciados. Se você for tocado por Deus, ajude, envie seu comprovante para nós colocarmos no altar e orarmos pela vida de vocês, tá bom? Nós vamos deixar aqui abaixo como as pessoas podem colaborar com o trabalho da igreja, assim como nós estamos orando e intercedendo por todos. Deus abençoe. Continuaremos aqui em oração no monte para juntos ligarmos a vitória de todos. Deus abençoe. Não se esqueça, não importa o que vem contra você, se você tem certeza que aquele que está contra você é maior do que tudo. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Dá licença.